A Evolução Anímica. De Gabriel Delany, 1897. Continuação do capítulo 4. Perda da memória auditiva das palavras faladas, ou surdez verbal. Um doente, acometido de apoplexia, restabelece-se mais ou menos completamente da paralisia, mas, na opinião dos que o assistem, parece ter ficado surdo e mentecapto, de vez que responde desconexamente às perguntas que lhe fazem, como se não compreendesse a conversação. E, contudo, um exame metódico atestará que esse enfermo não é surdo nem idiota. Não é surdo, porque se volta ao ruído da janela batida pelo vento, e mesmo ao rumor insignificante de um alfinete, ao cair no assoalho. Mas, impacienta-se ao ver que não compreende o que lhe dizem. Não é idiota, pois, se fala, exprime-se corretamente, se lê, responde com acerto às perguntas escritas. Que é que lhe falta? Falta-lhe a compreensão da linguagem falada. Ouvindo o seu próprio idioma, eide como se ouvisse linguagem estranha. Esse idioma, aprendeu ele, como todos nós, por uma educação lenta, o que vale por dizer que se habituar a ligar uma ideia a um som. Esse mecanismo fichara-se nele, e o que agora lhe falta é precisamente esse mecanismo, que a enfermidade destruiu. Nesses doentes, autopsiados, nota-se, com efeito, sempre a mesma lesão, foi atingida a primeira circunvolução temporal. Podemos, pois, estimar como sendo essa circunvolução a sede da memória auditiva verbal. Perda da memória das palavras escritas, ou cegueira verbal, atacado de apoplexia no hemisfério cerebral esquerdo, o indivíduo fica hemiplégico, paralítico dos membros do lado direito. Essa paralisia foi, entretanto, passageira, o doente levantou-se e não apresenta qualquer distúrbio oral ou auditivo. Trata-se de um negociante preocupado com a interrupção dos seus negócios e que, não podendo ainda sair de casa, quer dar uma ordem por escrito. Toma da pena e escreve legível, mas julga que lhe escapou qualquer coisa, e, por isso, recomeça. Nessa altura, revela-se, em toda a sua originalidade fantástica, o seguinte fenômeno: o homem pode escrever, mas não pode ler o seu escrito. Impacientado, desejoso de repetir a experiência, recorre aos seus registros e também não consegue lê-los, nem compreender o que eles dizem. Tudo se passa como se ele estivesse a escrever no escuro. Conservou os movimentos manuais, assina o nome com facilidade, mas não pode, em seguida, distinguir sua firma da de outrem. As letras que acabou de traçar são-lhe tão significantes como se foram caracteres chineses, ou equivalentes. Que perdeu, então, esse enfermo? Não foi a palavra, nem a audição dela, nem os movimentos da escrita, e sim o conhecimento visual dos caracteres da linguagem escrita. Habituara-se, da infância, a armazenar no cérebro a lembrança, as imagens visuais das letras, de feição a retê-las e reconhecê-las, ao mesmo tempo em que armazenava a lembrança dos movimentos da escrita. Ora, conservando a lembrança dos movimentos da escrita e perdendo a memória visual, é claro que foi ferido de cegueira verbal. Pela autópsia, constata-se a lesão na segunda circunvolução parietal do hemisfério esquerdo. Perda da memória motriz das palavras verbais. Os doentes desta categoria compreendem o que ouvem, escrevem, leem, têm mímica expressiva, mas não podem pronunciar regularmente as palavras. Algumas, quase sempre monossilábicas, ou ditos familiares, é tudo o que lhes resta, e desse tudo servem-se eles a todo propósito, como a criança de vocabulário ainda incipiente. O poeta Baudelaire, atacado de afasia, afásicos são chamados estes enfermos, apenas podia dizer crenum. Essas criaturas perderam a memória complexa dos movimentos da laringe e da língua para a expressão verbal, desapareceu-lhes a memória motriz das palavras articuladas. Desorganizou-se-lhes a terceira circunvolução frontal esquerda.
Perda da memória motriz das palavras escritas. A hemiplegia direita manifesta-se em consequência da lesão do hemisfério esquerdo. O enfermo se restabelece em poucos meses, fala, ouve, lê apenas uma coisa o perturba e preocupa, posto movimente e utilize com facilidade a mão direita para vestir-se, alimentar-se, etc. É que ela se recusa, absolutamente, a executar os movimentos da escrita. Quando o enfermo tenta fazê-lo, não consegue esboçar sequer uma letra. Diz conhecer perfeitamente os caracteres a traçar, nomeia-os, aponta-os num jornal, mas não pode escrevê-los. O mais curioso é que o doente pode segurar a pena ou o lápis e até desenhar. Apresentem-lhe uma palavra escrita, ele a copiará lenta, laboriosamente, qual faríamos com um idioma estranho. É que ele perdeu apenas a memória dos movimentos da escrita e essa perda coincide com a lesão da segunda circunvolução frontal esquerda. Acabamos de apontar destruições pertinentes a toda uma categoria de fatos. Trata-se do desaparecimento de uma série de movimentos associados e coordenados, interessando a memória auditiva da palavra falada, a memória visual da palavra escrita, ou a memória motriz da palavra falada ou escrita, e, assim, podemos localizar no cérebro as partes atingidas, determinantes dessas supressões. Não são estas, contudo, as únicas localizações estudadas e conhecidas. Vejamos, ainda, alguns exemplos dessas perdas em bloco. Primeiro, perda do sentido fisionômico. Notável cientista muito meu conhecido, diz Carpenter, perdeu a memória fisionômica. Tinha ele 70 anos, quando nos reencontramos, certa feita, em casa de outro velho amigo comum. Não me reconheceu à entrada, nem à saída. Mais tarde, a memória foi-se lhe apagando, até que sucumbiu a um ataque de apoplexia. Segundo, perda do sentido musical. Uma criança, é ainda o mesmo doutor quem o diz, depois de forte traumatismo cerebral, ficou 3 dias desacordada. Ao voltar a si, tinha esquecido tudo quanto sabia de música. Só de música, bem entendido. Terceiro, perda de todos os números. São casos frequentemente observados nas lesões do cérebro. Um frio excessivo pode acarretar o mesmo resultado. Sabe-se de um viajante que, por muito tempo exposto ao frio, perdeu a noção do cálculo. Quarto, perda de 2 números apenas. É de Forbes Winslow o seguinte relato: em consequência de uma trepanação, um soldado perdera tal ou qual porção de massa cefálica. Alguns dias após, verificou-se que esquecera por completo os números 5 e 7. Essa anomalia desapareceu mais tarde. A fim de não nos alongarmos demasiadamente em citações, basta dizer que se verificou em diversos enfermos a perda de um idioma estrangeiro, a de todos os substantivos. O doente designava os objetos chamando-lhes coisa. Temos, ainda, a perda do alfabeto e, enfim, a de uma só letra. Todas essas observações atestam a localização das percepções e dos movimentos associados. É provável que todos os estados sucessivos de consciência, que caracterizam a vida mental, tenham por fulcro uma zona particular do cérebro, correspondente a uma região definida do perispírito. A memória propriamente dita. Chegamos, agora, à memória propriamente dita, ao que em filosofia se chamou reconhecimento, e que é uma capacidade de evocação, o ato pelo qual se transfere um fenômeno da inconsciência à consciência. Se a revivescência não é, de si mesma, suscitada por uma percepção da mesma natureza, pode renascer, impelida pela vontade, quando concentrado o pensamento na lembrança que se quer reconduzir ao espírito. Efetivamente, que vem a ser recordar. É, se bem nos lembrarmos das fases por que passou a sensação para sair do campo da consciência, restituir-lhe as 2 condições indispensáveis à percepção, ou sejam, intensidade e duração. Ora, a atenção tem precisamente estas 2 propriedades, como passamos a demonstrar.
ensina a experiência. 76, que a atenção redunda no aumento de capacidade motomuscular, ao passo que diminui o tempo de reação. Início da nota do redator. 76. Faire, Sensation et Movement, páginas 17 a 20. Fim da nota do redator. Quando, voluntariamente, concentramos o pensamento numa coisa que desejamos recordar, enviamos na sua direção uma série de influxos sucessivos, que objetivam dar ao movimento perispirítico o mesmo período vibratório que ele tinha, pode dizer-se, um tanto mais fraco, no momento em que fora registrado, isto é, percebido. Essa repetência de excitação, provocando, por superatividade funcional, uma espécie de congestionamento do órgão material, produz, abaixo mesmo dos limites da consciência, uma espécie de atenção passiva. Depois de uma série de excitações da mesma intensidade, com exclusão das primeiras, naturalmente insensíveis, a recordação torna-se nítida, muito embora momentos antes a lembrança não existisse. Realmente, o papel da atenção é exagerar os movimentos, e é por isso que nós podemos fazer surgir um estado inconsciente, nos umbrais da consciência, ou seja, lembrar-nos. Se as sensações antigas, que constituem a imagem mental, são recordadas por sensações semelhantes, é claro que a lembrança reaparecerá por si mesma, pois que a localização é a mesma. Ouvindo, hoje, uma ópera inteiramente esquecida, as melodias nos virão de pronto à memória, será como uma ressurreição natural. Mas, não somente a imagem atual rememora a antiga, quando idênticas, como também se dá quando apenas se assemelham e mesmo quando não mais se assemelham, sob a só condição de existir entre elas alguma analogia. 77. Início da nota do redator. 77. Richet, Origines et Modalités de la Mémoire, página 584. Fim da nota do redator. Aí temos um dos mais estranhos fenômenos da inteligência, que é a evocação inteiramente fantasista das ideias, umas pelas outras. É como se cada ideia irradiasse em diferentes sentidos para evocar outra ideia que se lhe aderisse por um traço qualquer, comum. Assim, se de improviso pensarmos num perdigueiro, logo nos vem a ideia de caça, e esta nos sugere a de um coelho a pastar. Neste exato momento, a última consonância desperta em nosso espírito a imagem do porto de Dieppe, que tem em L'Épaulet um importante subúrbio, e nós estamos avistando o mar e já lembrando os seus perigos, etc. Assim, a evocação das ideias antigas segue uma rota maravilhosa e pode traçar as mais caprichosas variantes. Quando, porém, queremos reaver uma lembrança precisa, o espírito emprega outros meios, servindo-se daquilo a que Ribot chamou o ponto de referência. Citemo-lo. Teoricamente, para recordar, não temos senão um modo de proceder. Determinamos as posições no espaço, como no tempo, em relação a um ponto fixo, que, no que diz com o tempo, é o nosso estado atual. Notemos que essa atualidade é um estado real, que tem o seu quanto de duração. Por breve que seja, ela não é, como fazem crer as metáforas, um relâmpago, um nada, uma abstração análoga ao ponto matemático, pois que tem um começo e um fim. Ao demais, esse começo não nos aparece como absoluto, visto que toca sempre alguma coisa com a qual estabelece continuidade. Quando lemos, ou entendemos, uma frase, na quinta palavra, por exemplo, resta da quarta alguma coisa. Cada estado de consciência não se apaga senão progressivamente. Assim é que a quarta e quinta palavras estão em continuidade, tocando o fim de uma no começo da outra. Eis o ponto capital. Há uma contiguidade, não indeterminada e consistente, no contato de dois extremos quaisquer, e com a circunstância de tocar o extremo inicial do estado atualitário no extremo final do estado que imediatamente o precede.
Uma vez bem compreendido esse fato, o mecanismo teórico da localização no tempo também o será, desde logo, pois é claro que o retrocesso poder-se-á dar igualmente da quarta à terceira palavra, e assim por diante. Compreender-se-á que, tendo cada estado de consciência sua duração, o número de estados conscienciais percorridos regressivamente o quantum de sua duração darão a posição de um estado qualquer, em relação com o precedente, bem como o seu afastamento no tempo. Praticamente, temos recorrido a processos mais simples e expeditos. É um curso que raramente invertemos, através dos meios intermediários, em sua maioria. Consiste, a nossa simplificação, nos pontos de referência. Tomemos um exemplo assaz comum. A 30 de novembro esperamos um livro de que muito necessitamos. Esse livro tem de vir de longe e a sua expedição requer mais ou menos 20 dias. Tê-lo-íamos encomendado a tempo. Lembramo-nos de que o pedido foi feito na véspera de uma rápida viagem, cuja data podemos fixar com exatidão, domingo, 9 de novembro. Desde logo, completa-se a recordação. Se analisarmos este caso, veremos que o principal estado de consciência, a encomenda do livro, é, em primeiro lugar, rejeitada no passado, de um modo indeterminado, aflora, a seguir, dos estados secundários e, entre estes, um muito nítido, a lembrança da viagem, e, como a encomenda fora feita na véspera, a lembrança da viagem tornou-se o ponto de referência. Os pontos de referência não são arbitrários, mas impõem-se-nos. A condição única a preencher é que o seu afastamento da atualidade nos seja bem conhecido. Em geral, são individuais, mas podem também estender-se a uma família, por um nascimento, um óbito, um casamento, ou ainda uma coletividade, por um banquete periódico, e a uma nação, por um episódio como, por exemplo, a Exposição de 1889. Os pontos de referência permitem simplificar o mecanismo da localização no passado, pois, quando frequentemente utilizados, a localização torna-se automática, tal como acontece com o hábito. Uma vez inúteis, os intermediários desaparecem e não restam mais que dois termos, a lembrança e o ponto de referência. Esse retorno dos estados intermédios ao inconsciente é uma necessidade da vida mental, visto que, se fosse preciso percorrer todos os trâmites sucessivos, para atingir uma lembrança remota, a memória dar-se-ia por impossibilitada ante a longura da operação. Sem a reentrada de um prodigioso número de estados conscienciais no inconsciente, não poderíamos recordá-los. Tal eclipse no campo da consciência é, portanto, a condição essencial de uma boa memória e, daí, esta conclusão que poderia parecer paradoxal, sem as explicações precedentes, isto é, que o esquecimento é uma necessidade da memória. Temos estudado muito sumariamente, mas no que tem de essencial, a sensação e a memória, sob as suas modalidades conscientes e inconscientes. O pouco que temos visto bastará para explicar os fenômenos de personalidade múltipla e comprovar, ao mesmo tempo, que as ilações tiradas desses fatos anormais são absolutamente inexatas. Os aspectos múltiplos da individualidade. A psicologia fisiológica, aquela que estuda o corpo humano como condição essencial, e mesmo, no seu conceito primordial, das manifestações intelectuais, rejeitou por inteiro as antigas concepções filosóficas acerca da personalidade e das faculdades da alma. Segundo a nova doutrina, o eu não passa de simples unidade, formado por coordenação de elementos, cada qual com a sua vida peculiar, o que vale por dizer que é a associação do senso da existência com a memória, com as percepções, com as sensações, com as ideias, etc., o que engendra um resultado momentâneo, ao qual atribuímos uma unidade factícia, mas que não passa de ilusão do senso íntimo, porque na realidade não existe. Eis o que a respeito diz Ribot, 78. Início da nota do redator 78.
Ribot, les maladies de la personnalité. Fim da nota do redator. A unidade do eu, no sentido psicológico do vocábulo, é a coesão, por dado tempo, de um certo número de estados conscienciais claros, acompanhados de outros menos claros, e de uma multidão de estados fisiológicos que, sem se acompanharem da consciência, qual os seus congêneres, atuam tanto quanto eles. Unidade quer dizer coordenação. Esta afirmativa, em nada aberrante das do materialismo, será verdadeira. Dar-se-á, realmente, que o nosso eu não tenha existência distinta? Claro que a prova experimental do espiritismo fecha a questão, de vez que a morte não destrói o espírito, que do corpo não deriva. Mas, então, de onde provém o erro? Exatas as experiências que demonstram a dualidade e mesmo a multiplicidade do eu pensante, elas são, a nosso ver, mal interpretadas pelos observadores, que tiraram, como tantas vezes sucede, deduções falsas de fenômenos reais. A fim de torná-la mais compreensível, vamos expor sucintamente a questão. Estudaremos o que se tem impropriamente chamado desdobramentos da personalidade, nos casos que se apresentam naturalmente, depois, os provocados por manobras hipnóticas, e assim poderemos verificar que a individualidade é una, embora revestindo aspectos diferentes, que é proteiforme, posto que substancialmente idêntica, ainda quando nela pareçam coexistir diversas personalidades. Sobretudo, é preciso não perder de vista que a manifestação do espírito encarnado liga-se rigorosamente ao estado físico do corpo material e que qualquer alteração ou mudança neste resulta em perversão e falseamento do mecanismo intelectual. Outra razão incita-nos a estudar particularmente o assunto, qual há de haver em procurado nestes fenômenos uma arma contra a realidade de umas tantas manifestações espíritas. Quando se estuda o espiritismo, verifica-se, às vezes, que alguns médiuns adormecem e espontaneamente entram a falar. Notou-se que essas elocuções não tinham, as mais das vezes, qualquer relação com as ideias do médium no seu estado normal e que o novo ser, que de sorte testemunhava sua presença, dava pormenores, relatava episódios que o médium em absoluto não conhecia. Por vezes, a nova individualidade exprimia-se em idioma estrangeiro, de que o médium não tinha a mínima noção. Neste caso, dizem os espíritas, trata-se de pessoa que viveu na Terra, que se apodera do organismo do médium e dele se utiliza para comunicar-se. A esse fenômeno denominaram encarnação. 79. Início da nota do tradutor. 79. Nós, no Brasil, dizemos de preferência, incorporação, que parece melhor traduzir um estado transitório. Encarnação fica com a acepção de nascimento no mundo. Lembramos ao leitor que a expressão incorporação pode não ser adequada, por sugerir que o espírito que se comunica toma posse total do corpo físico do médium, o que, na realidade, não acontece. Por esse motivo, denomina-se, atualmente, psicofonia esse tipo de mediunidade, na qual o espírito comunicante atua sobre os órgãos vocais do médium para se comunicar, como ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão 166, Médiuns falantes. Fim da nota do tradutor. Temos descrito e comentado esse fenômeno em livro anterior, 80, e não cabe aqui reincidir, mas, esses diversos aspectos da personalidade permitem-nos estudar experimentalmente a memória, o que tem para nós grande valor. Início da nota do redator. 80. O fenômeno espírita. Fim da nota do redator. Por bem compreender os fatos seguintes, importa não esquecer que, para tornar-se consciente um fenômeno, ou seja, para que o espírito perceba, duas condições impõem-se como indispensáveis: intensidade e duração.
Para experimentarmos uma sensação, importa tenha a causa excitante um certo grau de energia, um mínimo de intensidade variável, necessariamente, conforme a delicadeza dos órgãos sensoriais de cada um, mas, não a concluir daí que, em não ser percebida, a sensação se perca. Seria um grave erro supô-lo, porque, sem embargo, ela registra-se no perispírito, em estado de inconsciência. Assim, também, a durabilidade da excitação torna-se condicional e indispensável à percepção. Toda ação sensorial que não tem o mínimo de durabilidade não desperta a consciência, mas se grava no perispírito, e possível será encontrar-lhe o vestígio, mediante uns tantos processos. Em suma, intensidade e duração são funções que variam com o estado de sensibilidade individual. Se a criatura tem um organismo muito delicado, muito sensível, a sensação será muito rapidamente percebida, o que vale por dizer curtíssimo tempo de reação, 81. Início da nota do redator, 81. Sabemos que se chama tempo de reação o necessário para que uma sensação seja percebida. No tópico Condições da Percepção, deste capítulo, vimos que esse tempo foi medido. Fim da nota do redator. Se, ao invés, se tratar de um organismo grosseiro, a percepção será mais lenta, a ação demandará mais tempo, e mesmo, qual se dá com os histéricos e anestesiados, a sensação não será percebida, absolutamente, pelo membro lesado, registrando-se, embora, no perispírito. Pode também ocorrer que, no estado normal, não tenhamos consciência de todas as sensações corporais, como, por exemplo, quando temos o espírito absorvido, concentrado numa ideia. Se o espírito estiver grandemente preocupado com assuntos absorventes, com trabalhos mentais muito abstratos, ou ainda sob a impressão de um desgosto profundo, ipso facto, perturbadas as relações normais da alma com o corpo, deixa de existir a consciência das sensações exteriores, mas nem por isso o cérebro deixará de reter a impressão e apossar-se da modificação sobrevinda. A fase psíquica, ou consciente, não vinga a existência, mas a etapa fisiológica, que é fundamental, subsiste. Não será, pois, de admirar que encontremos indícios desse trabalho cerebral, que não logrou atingir primordialmente a consciência. Mas, para isso, diga-se, é preciso que haja um abalo orgânico, um eretismo particular do sistema nervoso, que reponha o indivíduo no estado em que ele se encontrava quando se registrou a sensação inconsciente. Isto posto, vejamos o que devemos entender por personalidade. A personalidade. Já vimos que a memória é uma condição quase indispensável à personalidade, pois ela é que liga o estado de atualidade aos estados anteriores e nos afirma sermos hoje o mesmo indivíduo de há 20 anos. É a memória que constitui a identidade, porquanto, ao mesmo passo que persistem as sensações presentes, surgem, por ela evocadas, as imagens antigas, que são, se não idênticas, ao menos muito análogas. Uma árvore, por exemplo, vista agora, imagem presente, atual, desperta em nosso espírito meia dúzia de lembranças quase idênticas, embora estejamos contemplando uma outra árvore. Do mesmo modo, um barco suscitará outra meia dúzia de imagens que serão ainda idênticas, seja qual for o barco entrevisto. Ainda em consequência da associação e complexão das ideias, não será preciso avistar um barco para reviver essas lembranças, que poderão aflorar da contemplação de uma praia, de um rio, de um objeto qualquer que lembre, ainda que longínqua, a ideia de barco. Nossa consciência está, por conseguinte, sempre presente a um certo e limitado número de imagens remotas, e sempre as mesmas, mais ou menos. Essas imagens, iterativamente reconduzidas ao mesmo ego, constituirão a personalidade do indivíduo, que se tornou estável, pela comunidade das mesmas.
Se, em consequência de um estado psíquico qualquer, as imagens ordinárias e comumente presentes à consciência se obliterarem de chofre, e se, por outro lado, aparecerem imagens até então desconhecidas, segue-se que o mesmo eu não mais se reconhece, julga-se outro e é todo um novo estado consciencial que emerge. Emerge, porém, na mesma individualidade. Os sonâmbulos apresentam, quase sempre, esse caráter, esquecendo-se, ao despertarem, do que se passou no sono. Mas, o que prova a integridade individual é que o segundo aspecto da personalidade, isto é, o personagem sonambúlico, conhece a pessoa normal, como veremos dentro em breve. Essa falta de ligação, essa descontinuidade entre dois períodos da mesma existência psíquica, explica todos os fenômenos, desde que se tenha em vista um segundo fator da personalidade, que é o sentimento da vida. Todos temos a noção de vivermos corporalmente, como bem o demonstrou Louis Pisse, 82, em contradita à doutrina de Geoffroy, que afirmava não conhecermos o corpo senão de um modo objetivo, tal como conhecemos um objeto estranho, um pano, um móvel, etc. Início da nota do redator 82. Nota a sua edição de Rapports du Physique et du Moral, de Cabanis, páginas 108 e 109. Citação de Ribot, Les Maladies de la Personnalité, página 25. Fim da nota do redator. O médico filósofo responde: será mesmo verdade que absolutamente não tenhamos consciência do exercício das funções orgânicas? Se com isso quisermos dizer que se trata de uma consciência clara, distinta, de locação determinável, qual a proveniente das impressões exteriores, é evidente que a não temos, mas, isso não obsta que tenhamos uma consciência surda, inaudível, obscura e, por assim dizer, latente e análoga, por exemplo, a que provoca e acompanha os movimentos respiratórios, sensações que, apesar de incessantemente repetidas, passam como despercebidas. Não poderíamos, então, considerar como ressonância longínqua, fraca e confusa do trabalho vital universal, esse notório sentimento com as impressões acidentais ou locais, que, na vigília, despertam, estimulam e entretêm o jogo da sensibilidade. Estas sensações, ainda que incessantes, não fazem senão aparições fugazes e transitórias no teatro da consciência, ao passo que o sentimento em apreço dura e persiste, abaixo do cenário móvel. Condillac chamava-lhe, aliás com muita propriedade, o sentimento fundamental da vida, e Maine de Biran, o sentimento da existência sensitiva. É por ele que o corpo se figura ao eu como propriedade sua, e que o espírito se reconhece, de qualquer modo existente e íntegro, na extensão do seu organismo. Monitor perpétuo e indefectível, ele fornece à consciência, incessantemente, o controle do corpo, manifestando assim, da maneira mais íntima, o laço indissolúvel da vida psíquica e da vida fisiológica. No estado normal de equilíbrio que caracteriza a saúde perfeita, esse sentimento é, qual dizíamos, contínuo, uniforme, sempre igual, o que lhe impede chegar ao eu no estado de sensação distinta, especial e local. Para que se torne distintamente notado, faz-lhe preciso adquirir uma certa intensidade. Nesse caso, traduz-se por uma vaga sensação de bem-estar ou de indisposição geral, indicando, no primeiro caso, uma simples exaltação do ato vital fisiológico, e, no segundo, a perversão patológica do mesmo ato. Mas, neste caso, também não tarda a localizar-se a forma de sensação particular. Vezes há em que também se revela de maneira mais indireta e, no entanto, bem mais evidente, que é quando vem a falhar em dada região do organismo, como, por exemplo, no membro atingido de paralisia. Tal membro prende-se ainda materialmente ao agregado vivo, mas desprende-se da esfera do orgânico, se assim nos permitem dizer.
Ele deixa de ser percebido pelo eu como propriedade sua, e o fato dessa separação, ainda que negativo, traduz-se por uma sensação positiva, particular, conhecida de quem quer que tenha experimentado o entorpecimento completo de um membro, seja pela friagem ou por compressão nervosa. Essa sensação não é mais que a expressão da espécie de falha, ou queda, que sofreu o sentimento universal da vida corpórea, e prova que o estado vital do membro era real, ainda que obscuramente sentido, constituindo um dos elementos parciais do sentimento geral da vida do todo orgânico. Assim, o ruído monótono da carruagem que nos conduz acaba por se tornar despercebido, mas, se a carruagem para de súbito, logo perceberemos a cessação do ruído. Essa analogia pode facilitar a compreensão da natureza e do modo existencial do sentimento básico da vida orgânica, que não seria, nesta hipótese, mais que uma resultante, inconfuso, das impressões produzidas, em todos os pontos vivos, pelo movimento intrínseco das funções, trazido diretamente ao cérebro pelos nervos cérebro-espinais, ou indiretamente pelos nervos do sistema ganglionar. O que precisamos reter é que a individualidade constitui-se, desde o nascimento, por essa sensibilidade geral, sobre a qual as sensações virão enxertar-se e servir-lhes de laço. O perispírito animado pela força vital é que dá alma ao sentimento íntimo e profundo do eu. Sejam quais forem, mais tarde, as variações do estado consciente, sempre restará esse sentimento para reatar entre si os diferentes processos da vida mental, desde que as condições associativas de alma e corpo se mantenham invariáveis. Há uma certa tonicidade geral do sistema nervoso, mediante a qual as sensações se registram. Se essa tonicidade alterar-se, variam os mínimos de intensidade e durabilidade indispensáveis à percepção. Sem embargo, o registro faz-se, mas a alma não tem dele consciência quando retorna à tonicidade normal. Com alguns exemplos, far-nos-emos compreender melhor as alterações da memória pela enfermidade. Um doente foi, em pleno consultório, acometido de ataque epiléptico. Breve recobrou os sentidos, mas esquecido de haver pago de antemão a consulta médica. Outro epiléptico, caindo numa loja, levantou-se presto, e fugiu, deixando chapéu e carteira. Só voltei a mim, dizia, depois de percorrer 1 quilômetro, procurava o chapéu em todas as lojas, mas, na verdade, sem noção do que fazia. Esta, a bem dizer, só me veio uns 10 minutos depois, quando chegava à estação do caminho de ferro. Um empregado de escritório foi, em plena atividade, e sem outro qualquer distúrbio, assaltado de ideias confusas. Lembrava-se apenas de haver jantado no restaurante, e depois disso nada lhe ocorria. Voltou ao restaurante e lá lhe disseram que jantara, pagara e saíra bem disposto, como se nada sentisse. A obnubilação durara 3/4 de hora, mais ou menos. Examinemos este último caso, que explica os outros. Durante 45 minutos, a vertigem epiléptica subtraiu ao paciente a consciência de seus atos, mas lhe deixou o automatismo cerebral, e aos olhos do público era como se nada de extraordinário lhe houvera acontecido. Que se passou, então? Acabamos de ver que, no estado normal, cada indivíduo tem, segundo a sua constituição fisiológica, uma tonicidade nervosa que lhe é peculiar e mediante a qual se lhe registram na consciência sensações, com um mínimo de intensidade e outro mínimo de duração. Ora, esse homem, atingido subitamente por um ataque epiléptico, tem, de inopino, modificadas as condições de funcionamento normal do sistema nervoso, de sorte a se modificarem, concomitantemente, a força vital e as vibrações perispirituais correspondentes, as sensações inscrevem-se-lhe no perispírito e a alma as percebe, mas de outra maneira que não a normal.
De modo que, voltando a si, o paciente não tem noção do que sucedeu durante o ataque, enquanto, paralelamente, o automatismo cerebral, criado pelo hábito, levava-o a proceder como se o fizesse conscientemente. Acentuemos bem que não há duas individualidades nesse homem, que o eu é sempre o mesmo, mas, durante o acesso, o ritmo perispirítico variou, as sensações inscreveram-se no organismo fluídico, modificado. Quando o perispírito volta à tonicidade normal, isto é, cessada a crise, a alma não mais tem consciência do que ocorreu, pois as relações normais se restabeleceram, as sensações passaram ao inconsciente, perdeu-se a memória. É um fenômeno que pode ser assemelhado ao do sonho. Enquanto dormimos, nossa alma mantém-se em incessante atividade, mas as sensações internas são extremamente fracas e, se parecem fortes, não é porque na realidade o seja, mas porque nenhum estado forte existe para relegá-las a segundo plano. Desde que recomece o estado de vigília, as imagens que não tiverem senão um mínimo de intensidade passam ao inconsciente, o sonho é esquecido. No exemplo do empregado de escritório, há dois gêneros de vida a se sucederem no mesmo indivíduo, ignorando-se uma outra, mas a existência extranormal não durou mais do que um quarto de hora, e nós ignoramos se ela se reproduziu. Examinemos agora um caso que amplifica o precedente no qual duas existências desdobram-se alternativamente, estranhas uma à outra. Personalidade dupla. Este caso foi relatado por Machnis na sua Philosophy of Sleep. Jovem americana, depois de um sono prolongado, perdeu a lembrança de tudo o que aprendera. Fez-se-lhe a memória uma como tábula rasa. Tornou-se preciso ensinar-lhe tudo de novo. Ela foi obrigada a readquirir o hábito de soletrar, de ler, escrever, contar e conhecer objetos e pessoas que a rodeavam. Meses depois, ei-la presa de profundo sono e, quando acordou, era igual se mostrava antes do primeiro sono, com todos os conhecimentos e recordações de sua juventude. Em compensação, nada lhe restava do acontecimento intercorrido. Durante mais de 4 anos, essa moça passou periodicamente de um a outro estado, sempre precedidos de profundo sono. De sua dupla personalidade, tem ela a consciência que teriam, respectivamente, da sua própria natureza, duas personagens distintas. Exemplo, no estado primitivo possui todos os conhecimentos primitivos, e no secundário só possui os adquiridos depois da enfermidade. No estado A tem bela caligrafia e no estado B apenas garatuja, o que a escassez do tempo permitiu-lhe exercitar. Para reconhecer as pessoas, não basta-lhe sejam elas apresentadas num só estado, porque o conhecimento de um não vale para o outro. E assim acontece com tudo mais. No caso observado, temos uma existência seccionada a intervalos mais ou menos regulares, em estados durante os quais desaparece a memória normal. É sempre após longo e profundo sono que se opera a mudança. Os estados novos religam-se entre si pela lembrança, e no período intermitente a vida normal prossegue. Aliás, foi ela quem se interrompeu, e o indivíduo partiu da vida ordinária para voltar a ela, quando cessada a enfermidade. Ao conjunto dos estados intermédios é que se denominou dupla personalidade. Quiseram ver no fato um segundo ser psíquico, formando-se ao lado do primeiro, uma existência própria e análoga da personalidade normal. Esta maneira de ver firma-se na coexistência de duas memórias conscientes que se ignoram, e na circunstância do desaparecimento, no estado anormal, da memória semi-orgânica, semiconsciente, que permite falar, ler, escrever. De nossa parte, acreditamos que se não formou nenhuma individualidade secundária, cuja existência temporária mal se poderia explicar, visto o que, num como noutro caso, a inteligência e as faculdades ficaram intactas.
Essa senhora experimenta uma série de suspensões momentâneas da memória psíquica e semi-orgânica, e o seu eu, privado de associar as ideias que lhe serviam de cortejo habitual, vê-se obrigado a criar outras, mas se servindo, para isso, das faculdades habituais, que se lhe não obliteraram. Não há, portanto, uma nova individualidade, uma personagem parasita desenvolvendo-se em detrimento do verdadeiro eu, e sim um novo aspecto do eu. Aliás, não é difícil compreender como ocorre o fenômeno. Durante o sono prolongado, produziu-se numa perturbação da força vital, como repercussão imediata sobre o movimento perispiritual. Variante a força vital, nos centros cerebrais e no sistema nervoso, onde residem as memórias psíquicas, semi-orgânica e semiconsciente, ipso facto muda-se a relação habitual do perispírito com o corpo. As sensações antes registradas em dadas condições de intensidade e duração não mais podem reaparecer no campo da consciência, pois que outros são, agora, os mínimos de intensidade necessários à revivescência das sensações. O eu terá perdido a lembrança do passado. Importa não esquecer, nunca, que é o estado do corpo, durante a vida, o regulador da atividade intelectual. As novas sensações, as dos estados intermédios, vão acomodar-se aos novos estados, registrar-se-ão no órgão material e no invólucro fluídico, simultaneamente modificados pelo novo tônus vital. Elas estarão, por assim dizer, sobre um outro plano vibratório e poderão associar-se entre si. O eu terá delas consciência, poderá associá-las e formar um segundo reservatório, menos copioso que o primeiro, mas suficiente às necessidades diárias. Ao reaparecerem as condições primitivas, isto é, quando a atividade vital retomar a tonicidade ordinária, as antigas sensações poderão renascer no campo da consciência, com exclusão das novas, naturalmente. Haverá, portanto, duas memórias para o mesmo eu, como poderão apresentar-se três, se três vezes mudar o estado geral da força nervosa, ou seja, as condições de registro das sensações. Temos de reclamar muito especialmente a atenção do leitor para este ponto, pois aí é que devemos, a nosso ver, procurar a explicação desses diferentes estados do eu, denominados segundos, terceiros, etc. Parece-nos que, seja por moléstia, seja por ação anestésica, ou pela de irritantes físicos do sistema nervoso, ou pelo magnetismo animal, alterando-se o estado vibratório da força vital, em consequência se modificam as condições ordinárias da percepção. Essas percepções registram-se mediante novo ritmo vibratório, noutras condições de intensidade e duração, que persistem enquanto se mantém a perturbação vital, para recaírem no inconsciente logo que o ritmo se restabelece, mas prontas a reaparecerem todas as vezes que se mergulhe o indivíduo no segundo estado. Essa hipótese explica satisfatoriamente a ocorrência de duas memórias distintas que se ignoram e poderá, igualmente, explicar todos os fenômenos observados, mesmo quando uma das memórias abranja o conjunto dos dois estados da vida, suposto que o segundo estado seja apenas uma como exaltação do movimento vital. Com este reparo, passarmos ao exame de outros fatos. História de Félida. Até agora, temos visto casos nos quais os aspectos do eu ignoram-se. O eu normal não conhece os atos praticados durante os acessos, assim como, nos intervalos, também se não lembra da sua vida normal. O Dr. Azam publicou um caso de longa duração, importantíssimo, e que serviu de ponto de partida para a observação de muitos outros. Pensamos de nosso dever reproduzi-lo com muitos pormenores, por isso que é um caso típico. 83. Início da nota do redator. 83. Hypnotisme, double conscientiete alterate onde la personalité. Fim da nota do redator. Félida nasceu em Bordeaux, em 1843. Seus pais eram sadios.
Aos 13 anos, sobrevindo-lhe a puberdade, começou a apresentar sintomas de histeria incipiente. Boa operária, inteligência desenvolvida, trabalhava, por jornada, como costureira. Aos 14 anos, sem motivo conhecido, e às vezes levada por alguma emoção, sentia uma dor nas têmporas e caía em profunda prostração, semelhante ao sono. Esse estado durava 10 minutos, mais ou menos. Depois, abria espontaneamente os olhos, como se acordasse, e entrava no segundo estado, a que convencionaram chamar condição secundária. Durava isso 1 ou 2 horas, até que reapareciam a prostração e o sono, voltando a paciente ao estado normal. Era uma espécie de ataques que se repetiam com intervalos de 5 ou 6 dias. Tendo em conta aquela mudança de atitudes no estado secundário, e o seu completo esquecimento ao despertar, os pais da moça e quantos se lhe acercavam na intimidade acreditaram tivesse ela enlouquecido. Chamaram o Dr. Azam, isto em junho de 1858. Em outubro do mesmo ano, eis o que ele nos diz. Félida é morena, estatura mediana, assaz robusta e bem disposta, muito inteligente e bastante instruída. Em relação à sua condição social, também se lhe nota um caráter melancólico e grave. Assim, fala pouco, sua conversação é séria, seus desejos ponderados e grande o seu devotamento ao trabalho. Os sentimentos afetivos não me parecem muito desenvolvidos. O que particularmente impressiona é o seu aspecto sombrio e a sua discrição, quase mutismo, que apenas dá para responder ao que se lhe pergunta, e nada mais. Se examinarmos com solicitude seu estado intelectual, achar-lhe-emos perfeitamente razoáveis os atos, as ideias, a conversação. Quase diariamente, sem causa conhecida, ou premida por alguma emoção, ela é tomada pelo que chama sua crise. De fato, entra num segundo estado. Assentada, costura em mãos, de repente, sem que algo faça prever e após uma dor violenta nas têmporas, pende-lhe a fronte sobre o peito, as mãos imobilizam-se, caem-lhe os braços a fio e dorme, ou parece dormir, mas dorme um sono especial, visto não haver barulho, excitação, alfinetada, que a despertem. De resto, esse letargo apresenta-se absolutamente subitâneo, durando 2 a 3 minutos. Outrora, era muito mais longo. Por fim, ei-la que desperta, mas não já no estado intelectual anterior ao sono. Tudo se apresenta diferente, ela levanta a cabeça e, de olhos abertos, saúda, sorridente, os circunstantes, como se tivessem chegado naquele momento. O rosto, antes sombrio e inexpressivo, como que se ilumina e transpira alegria, a palavra é incisiva, lesta, e ela continua, cantarolando, o trabalho de agulha começado no estado precedente. Levanta-se, a seguir, caminha lépida e, se algo se queixa, é das muitas dores que pouco antes a torturavam. Despreocupa-se, então, dos trabalhos caseiros, passeia pela cidade, diverte-se enfim. O temperamento se lhe transformou por completo, de triste fez-se jovial, a imaginação como que mais se exalta e pelo menor motivo comove-se, na tristeza como na alegria. Passou da indiferença à supersensibilidade. Nesse estado, lembra-se perfeitamente de quanto ocorreu nos estados análogos, anteriores, bem como da sua existência normal. Nesta condição, tanto como na outra, as faculdades intelectuais e morais, posto que diferentes, podem dizer-se íntegras, nenhuma ideia delirante, nenhuma apreciação falsa, nenhuma alucinação. Félida é simplesmente uma outra criatura, e nada mais. Pode dizer-se, mesmo, que neste segundo estado, nessa segunda condição, como diz Azam, todas as faculdades parecem mais desenvolvidas e mais perfeitas. A segunda existência, em que a dor física se torna insensível, é muito superior à outra, sobretudo pelo fato extraordinário de facultar a Félida a lembrança, não só do ocorrido durante os acessos precedentes,
como concernente à sua existência normal, ao passo que, durante a vida normal, não se lembra, em absoluto, do que lhe ocorreu durante os acessos. A separação das duas vidas é tão radical que, tendo se entregado, no estado secundário, a um rapaz que lhe prometera casamento, em regressando ao estado normal foi acometida de convulsões histéricas quando o médico, consultado sobre a dilatação do ventre, declarou-lhe que estava grávida. A condição secundária, que em 1858 e 1859 não correspondia mais que 1/10 da existência, mais ou menos, foi-se amildando e aumentando em duração, de modo a igualar e ultrapassar a vida normal, até chegar gradualmente ao estado atual. Presenciamos, aqui, dois aspectos do mesmo eu. No estado secundário, Félida sabe que é sempre o que foi, consciente de sua identidade e do prosseguimento da sua existência. Seu caráter mudou, porque as dores lhe diminuíram, sente-se menos subjugada que no primeiro estado e reflete a sua alegria. Qualquer de nós pode constatar as diferenças que a doença acarreta ao caráter. Não há, por isso, que inventar uma segunda individualidade. Retornando ao estado normal, Félida experimenta todos os dissabores provenientes do ouvido, já não tem a noção dos seus negócios, quais as visitas emprazadas, os compromissos assumidos, etc. De Sartre, vê-se obrigada a escrever o que lhe cumpre fazer, sempre que, no estado secundário, prevê a crise de regressão ao estado normal. Esses cuidados, aliados à enfermidade, podem muito bem modificar-lhe profundamente o caráter, mas nada autoriza a crer que haja nela duas individualidades distintas. Não é raro, infelizmente, encontrarmos criaturas extravagantes, incoerentes, de gênio caprichoso, e não há necessidade de recorrer à intermissão de uma personalidade suplementar para lhes justificar o caráter ora meigo, ora irascível. Acreditamos, portanto, que se não legitima aqui a presunção de duas individualidades distintas, antes nos parece mais verossímil e racional a manifestação de dois aspectos diferentes da mesma individualidade. Esta manifestação difere da precedente, pela circunstância de Félida conhecer toda a sua vida no estado secundário e esquecer, no estado normal, tudo quanto se passou durante a crise. Bastará supormos que essa crise, exaltando-se, modifica a força vital, para compreender o fenômeno. Se o ritmo ondulatório dessa força muda de frequência e torna-se mais rápido, o sistema nervoso será mais vibrante, mais sensível, mais delicado, não só poderá reproduzir as antigas sensações, mas também as novas registrar-se-ão no perispírito, com um mínimo de intensidade mais fraca do que durante a vida normal, de sorte que, ao reaparecer o estado primário, impossibilitará o eu normal de conhecer o que se registrou durante a crise. Presumimos o aumento de frequência vibratória do perispírito, porquanto, conforme uma experiência de Binet, que adiante veremos, o tempo de reação diminui, durante o sono hipnótico, para sensações inconscientes. Supomos, então, que a crise tem, como tem o sono magnético, a virtude de aumentar e apurar as percepções sensoriais, visto que estas não mais se fazem pelos órgãos dos sentidos, e sim diretamente pelo perispírito, como vamos constatar num outro caso de dupla personalidade. A história da senhorita R.L. O doutor Dufay, 84, começou a tratar da senhorita R.L. em 1845, e teve ocasião de observá-la quase cotidianamente, durante 10 anos. Início da nota do redator 84. Doutor Dufay, Revue Scientifique, página 69 de 5 de julho de 1876. Fim da nota do redator. A paciente contaria, então, os seus 28 anos. Alta, magra, cabelos castanhos, gozava boa saúde, posto que excessivamente nervosa e sonâmbula, aliás, desde os verdores da infância.
Os primeiros anos, passou-os no lar paterno, lar camponês. Mais tarde, fez-se dama de companhia, servindo em casa de famílias ricas, com as quais viajou muito. Depois, acabou escolhendo uma profissão sedentária, fez-se modista. Vejamos a descrição da primeira modalidade da sua crise histérica. Sonhando, ela vê a genitora e quer partir imediatamente para sua aldeia, faz, apressada, um grande embrulho, pois a carruagem está à sua espera. Corre, então, a despedir-se das pessoas da casa, e não o faz senão derramando lágrimas abundantes. Admira-se de encontrar no leito essas pessoas, desce rapidamente as escadas para só deter-se à porta da rua, da qual se teve o cuidado de retirar a chave. Aí, abate-se desolada e resiste, tenaz e longamente, a pessoa que insiste para que volte ao leito, a queixar-se amargamente da tirania com que a tratam. Termina, mas não sempre, por voltar à cama, as mais das vezes sem se despir completamente. Esta circunstância é tudo o que lhe indica, quando desperta, não ter dormido tranquila, visto nada recordar do que se passou durante o acesso.